Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre 4 assuntos que nós vamos estudar no nosso curso prático dos juizados especiais. O primeiro deles são sujeitos, segundo, audiência de instrução e julgamento, recursos e execução. O que é que nós temos de novidade quando nós falamos das partes dos sujeitos nos juizados? Primeiro, além das partes, autor e réu, a legislação específica do juizado trouxe uma inovação em relação ao juiz, que ele pode se valer tanto da experiência comum, que é o que se ordinariamente acontece, quanto também da experiência técnica, que são aquela experiência obtida através de estudos específicos. Então, por exemplo, vamos ao caso concreto. Se um juiz, antes de ser juiz, ele foi gerente de um banco, e fez um curso para constatar a veracidade da assinatura dos clientes no contrato, ele pode se valer dessa experiência, desse estudo específico, para, sem uma perícia específica, observar se aquele contrato foi ou não efetivamente assinado pelo cliente junto ao banco. Além disso, em relação aos advogados, é importante lembrar que o advogado ele não pode ser ao mesmo tempo advogado e preposto no mesmo processo, e a audiência de instrução e julgamento tem um rito próprio. Primeiro, é possível em relação às provas a inspeção, quando o juiz determina que um servidor ele se dirija ao local onde ocorreu o litígio e constate ou não o que as partes alegam. Mas a regra geral é que não cabe a perícia no juizado, tendo em vista que se trata de causas de pequena complexidade. Lembrem também que o máximo de testemunhas é 3 e como funciona essa audiência de instrução. No primeiro momento, o juiz irá perguntar mais uma vez às partes se elas têm interesse em conciliar. Se assim tiver o interesse em conciliar, aquela conciliação, aquela transação será homologada pelo juiz. Se não houver interesse de conciliar, aí sim vai se iniciar a audiência de instrução. Nessa audiência, inicialmente, o réu entregará de forma impressa e em PDF uma contestação que o juiz passará para a mão do advogado ou do autor, para ele se manifestar sobre essa contestação de forma oral, que é o que nós chamamos normalmente de réplica. Feita a réplica, o juiz irá ouvir as testemunhas trazidas pelo autor e pelo réu, e ao final ele pode, na própria audiência de instrução, proferir a sentença também de forma oral. Além disso, quando a gente fala, por exemplo, de recursos, é interessante observar que a regra geral é que não cabe agravo nos juizados, mas tem exceções. A primeira delas é quando é deferida uma tutela nos juizados da Fazenda Pública contra o Estado, e dessa tutela é sim possível o agravo. A segunda exceção é quando o relator da turma recursal indefere o andamento do recurso de forma monocrática. E aí esse recurso de agravo será utilizado para que esse recurso seja levado a uma sessão. E a terceira exceção é quando o recurso extraordinário que é dirigido ao Supremo, ele é indeferido o seu segmento pelo presidente da turma recursal. Aí cabe à parte prejudicada agravar para o Supremo, para que esse recurso ele possa ser analisado pelo STF. Também é possível mandado de segurança, e ele vai ter o efeito substitutivo, ou seja, quando não cabe outro recurso, por exemplo, quando nós estamos diante de decisões interlocutórias durante o primeiro grau, que em regra não cabe agravo, é possível a utilização do mandado de segurança, desde que preenchidos os requisitos especiais do mandado de segurança.
E a regra geral é que cabe o recurso extraordinário quando houver a violação a preceitos de ordem constitucional, mas não cabe o recurso especial, mesmo que nós estivermos diante de violação à lei federal. Em se tratando da execução, que hoje em dia nós chamamos de cumprimento de sentença, lembrem que essa execução ela pode ser verbal e os cálculos dessa execução elas serão feitas em regra por um servidor daquele próprio judiciário. E aí tem uma regrinha importantíssima, diferente de tudo que eu falei para vocês. Nas execuções, por exemplo, de títulos de um cheque, é possível embargar, que é a forma de defesa do devedor. Acontece que esses embargos, por se tratar, não deixa de ser uma contestação, eles não são entregues na audiência de instrução, como normalmente é feito a defesa no juizado. Nessa situação, os embargos da execução, elas serão entregues na audiência de conciliação ao juiz conciliador. Então, essa é uma defesa diferente, o momento de entrega de todas as outras dos juizados especiais. Então, são essas dicas que eu quero passar para vocês hoje. Nós vamos aprender no curso muito mais dicas, muito mais situações práticas importantes dos juizados. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem com seus amigos. Se quiser se inscrever no curso, basta clicar aqui na bio que vocês terão todas as informações sobre ele.